Boa noite a todos internautas. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao funcionário Lucas que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em referência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite a todos. A leitura de hoje do livro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Obrigada, Lucas. Sobre a proteção de Deus, dou por aberto mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Antes de iniciar, quero agradecer a presença aqui do secretário de governo, meu amigo Agostinho, que está aqui para dar uma explicação melhor, né? Sempre com atenção com a casa. A assessora Daniela, o Ratinho, boa noite. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia temos em mãos projeto de lei do Executivo 9 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como justificativa e pareceres. Por favor, secretário. Senhora Presidente, senhores vereadores, Agostinho e Daniela, muito obrigado pela presença de vocês, nos honra com as suas presenças. O popular Ratinho, agora eu aprendi que é Fernando, né? Mas é difícil falar Fernando, viu? Funcionários desta casa, todas as pessoas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. Projeto de lei do Executivo número 09/2016, que autoriza a administração direta do município de Viradouro parcelar débito proveniente de multa aplicado pela CETESB e da outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo, a administração direta do município de Viradouro, a parcelar em até 60 parcelas mensais a multa que lhe foi aplicada pela CETESB e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no valor de R$ 10.597,50, bem como abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000 para serem utilizados no presente exercício. A multa aplicada está relacionada com o entendimento da CETESB de que o aterro sanitário localizado na rodovia Herculino Zanqueto do município de Viradouro está saturado, necessitando da disponibilização de nova área para a destinação dos resíduos sólidos da cidade. Salientamos que o município, não alheio ao problema, vem trabalhando para adquirir a área da terra conexa ao atual aterro, permutando esta área com outra área de propriedade do município. Haja visto os parcos recursos que contam o erário municipal. Situação financeira agravada pela presente conjuntura econômica pela qual atravessa o país. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto de lei, apelando para o espírito público dos nobres vereadores na aprovação da referida matéria em regime de urgência especial, nesta sessão extraordinária, tendo em vista a urgência realizar o pagamento da entrada e da primeira parcela da referida multa junto à CETESB. Prefeitura Municipal de Viradouro, 25 de fevereiro de 2016, Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Manuel, vereador Ailton. Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Julimar, vereador Irnei, pela aprovação. Projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas presentes, quem nos acompanha aqui hoje na casa, secretário de governo, Ratinho, assessora Daniela, ou melhor, desculpa, o secretário de governo Augustinho, secretária Daniela, e o Ratinho, que eu acabei de promover a secretária de governo agora. Também cumprimento a todos aqueles que nos assistem pela internet e ainda aos funcionários da casa, sempre com muita presteza e um bom trabalho prestado à Câmara Municipal e indiretamente à sociedade viradorense. Senhora presidente, eu venho aqui à tribuna, primeiro para dizer que não há como nós, vereadores, nos furtarmos da responsabilidade de pagarmos aquilo que foi imposto ao município em condição de multa. Não tem outra opção para nós hoje a não ser aprovar esse projeto. A multa já ocorreu e agora não tem mais o que ser feito. Chorar o leite derramado não vai nos adiantar. Nós precisamos sim aprovar o projeto, principalmente porque alivia os cofres públicos no sentido de que passa a poder ser parcelado o pagamento da multa. Mas eu gostaria de assentar nessa tribuna e deixar aqui um pedido a ser devidamente registrado em ata e comunicado ao prefeito municipal, e aqui já o faço também de forma indireta à pessoa do senhor secretário de governo, é que a Câmara não pode ser tomada de assalto por esse tipo de coisas. Nós não podemos ficar sabendo que a multa aconteceu somente na hora em que nós temos que autorizar o parcelamento do pagamento da multa. Esse tipo de atitude tem que ser imediatamente comunicado a esta casa, muito embora não haja previsão legal para isso. Eu estou dizendo que seria importante para que nós começássemos como legisladores a pensar também, não só como legisladores, porque também o somos, de certa forma, olhos vivos da administração municipal e assessores dessa administração e de qualquer outra que venha a vir. Nós começarmos a nos mobilizarmos para juntos pensarmos uma solução. Uma coisa esquisita é a seguinte: eu estou aqui com o termo de atuação datado do dia 14/10/2015. Ora, será mesmo possível que a CETESB faça uma visita e sem antes fazer um alerta, sem antes dar a possibilidade do município fazer a coisa certa, o primeiro momento de visita já simplesmente autua o município? É estranho. Se essa é a conduta da CETESB, fica aqui o meu repúdio. Se a conduta da CETESB é de vir, no primeiro momento, já autuar o município, sem antes notificar, se notificou, então está faltando alguma coisa aqui, nós precisávamos saber que data foi a notificação. O que é que foi feito após isso para que não acontecesse a multa? É necessário que nós saibamos. Tá? Então fica, vereador Júnior, boa noite. Nós estamos na discussão do primeiro projeto, que é a questão da multa. Eu dizia, vereador, repito para Vossa Excelência que acaba de chegar, que não há outro caminho para nós, vereadores, hoje a não ser autorizarmos o parcelamento da multa. O município tem que pagar, e nós, como representantes políticos dele, temos o dever de honrar essa dívida que o município contraiu. Agora, o que eu estou achando esquisito é que a única coisa que tenho aqui, depois de solicitado, Codorna foi para a prefeitura e buscou, que não vem em anexo, é uma autuação do dia 14/10/2015. Mas eu creio que antes disso, um alerta tenha sido feito ao município. Nem sempre. O vereador Júnior está dizendo que nem sempre. Então, fica aqui o seguinte: se os alertas foram feitos, fica a pergunta: que providências foram tomadas para evitar a multa? E se não foram feitas, fica o meu repúdio à CETESB, porque todo mundo merece uma segunda chance. Então o município também merecia, de certa forma. Mas, por fim, está escrita aqui a caneta, a autuação, que vem assinada pelo engenheiro agrimensor Anderson Marques de Oliveira. Ele diz, da Agência Ambiental de Barretos, ele diz o seguinte: ele escreveu aqui de próprio punho a seguinte constatação: estivemos visitando na presente data o aterro sanitário do município, onde constatamos que resíduos sólidos urbanos
vêm sendo dispostos no local de forma inadequada, sendo observado também a queima de galharias no local, ensejando poluição ambiental. No momento da presente inspeção, não havia responsável no local para assinatura do presente ato de inspeção. Veja só, aqui está. Ele dá conta não de um local saturado, como alega-se na justificativa do projeto. A justificativa do projeto fala que foi autuado por entendimento da CETESB que o local estava saturado. Não, a CETESB não disse isso. O que temos em mãos é que a CETESB verifica que o depósito está sendo feito de maneira irregular. E pior, que há queima de galhos. Que foi, eu acho que é aí que vai chamar a atenção. Se aí queimar, vai fumaçar, vai complicar a situação. Então, eu entendo que pelo que a CETESB está dizendo, muito embora considere que o aterro realmente esteja saturado, dado o tempo que já está lá, e a operação que temos que admitir, todos nós, é uma operação irregular, que nós temos um aterro em vala, não é um aterro sanitário, e infelizmente, enquanto nós não implantarmos um sistema de coleta seletiva no município, pode fazer 200 mil aterros, ele vai saturar com pouco tempo, porque o plástico ele fica aí por anos. Enquanto se a gente conseguisse tirar isso, nós teríamos condições de um aterro com mais tempo de sobrevida. Então fica aqui meu lamento nesse sentido. Entendeu? Então fica aqui à minha disposição de votar favorável ao projeto, eu não tenho outra coisa a fazer, mas, de toda forma, dizer que há uma contradição entre o que o auto da CETESB nos traz e o que é alegado na justificativa do projeto. A justificativa fala em saturamento do aterro. A CETESB fala em depósito inadequado e queima de galhos. Se for só o depósito inadequado e a queima de galhos, seria perfeitamente evitável a multa. Muito obrigado, senhores. Mais alguém que fazia uso da palavra? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereadores favoráveis, vereador Gilmar. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar. Passamos agora ao projeto de lei complementar 1 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Com voto contrário ao regime de urgência, mas passa, né, com 4 favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como da justificativa, e após a leitura, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, onde até 5 minutos para o secretário de governo, Augustinho, está dando uma explanada melhor técnica, né, que teve aqui para isso, agradecemos. Até 5 minutos ou até mais. Geralmente a gente fala 5 minutos aqui, acaba até passando, né? É o tempo suficiente para que esclareça. Por favor, vereador. Projeto de lei do Executivo número 001/2016, que dispõe sobre as alterações, acréscimos e revogações em dispositivos da Lei Complementar número 038/2010, Sistema Tributário do Município de Viradouro. Justificativa. Excelentíssimo senhora presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências, na qualidade de prefeito do município de Viradouro, para apresentar o projeto de lei complementar número 001/2016, que dispõe sobre alterações, acréscimos e revogações em dispositivos da lei complementar número 038/2010, Sistema Tributário do município de Viradouro. As modificações, ora propostas, são necessárias para que possamos promover maior celeridade a alguns prazos a serem observados e cumpridos pelos contribuintes, bem como pelo município, em relação a procedimentos fiscais e ritos processuais, além dos motivos que elencamos a seguir. Falta de regulamentação de alguns prazos a serem cumpridos pelo sujeito passível,
Por exemplo, não há prazo para que o contribuinte atenda a uma notificação em TIAF, compatibilização dos prazos com os praticados pelo Poder Judiciário, MP, Receita Federal e Secretaria da Fazenda, no caso do ICMS, normatização dos documentos usados pela fiscalização, regras mais claras para fins de cumprimento dos prazos processuais, prazos mais condizentes com a necessidade para maior celeridade e dinamismo aos processos administrativos fiscais, estabelecimento de normas mais claras aos prestadores de serviço na área de construção civil e manutenção de estradas com relação à dedução de materiais na prestação de serviços, adequação da legislação municipal às normas da Lei Complementar Federal número 116/2003 e à jurisprudência do STJ, adequação dos dispositivos do CTM atual que se demonstram em dissonância com outros do próprio Código, corrigir ilegalidades previstas no CTM, sobretudo com relações à constituição da base de cálculo do ISSQN, no caso da construção civil. Segue relatório com justificativas pormenorizadas que referenciam a cada item modificado. Diante do exposto, submetemos à consideração de Vossas Excelências o anexo do projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado pelos nobres pares em sessão extraordinária a ser realizada nesta Casa de Leis, em regime de urgência especial, tendo em vista a necessidade de se aplicar os dispositivos da CTM, melhores adequados às necessidades, sem que haja riscos jurídicos em busca de receitas para a Fazenda ou municipal. Na oportunidade, colocamos o excelentíssimo secretário de Governo do município de Viradouro para elucidar todas as dúvidas que possam surgir, visando a celeridade do processo legislativo e a aprovação da matéria na maior brevidade possível. Prefeitura Municipal de Viradouro, 25 de fevereiro de 2016, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Manuel. Desculpa, Justiça e Redação, me perdoa, vereador. Vereador Ailton, vereador Júnior Gibran, Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Ney pela aprovação. O secretário de Negócios Jurídicos, Augustinho. A sessão está suspensa. Boa noite, Leandro. Perdão, secretário de Governo. Inicialmente, boa noite a todos. Eu queria pedir desculpa porque está faltando um documento aí nesse projeto. Eu formulei uma introdução, uma síntese, gostaria que a minha assessora distribuísse entre os vereadores aqui. Daniela, por favor. Eu vou ler, mas gostaria que ficasse com os nobres vereadores aí para apreciarem com mais... Não, é uma para cada um. Bom, inicialmente gostaria de destacar algo que eu acho que é preocupante para todo o munícipe, principalmente pelos vereadores. O projeto de lei, no projeto de lei não houve alteração em alíquota, não houve alteração em base de cálculo, não houve alteração no fato gerador, não houve alteração em nenhuma hipótese de incidência, não houve alteração nos encargos, tais como multas, juros, correção monetária e multas por infração. As alterações foram basicamente em procedimento de auditoria fiscal, sobretudo no recolhimento do ISS e para adequação à Lei Complementar Federal 116, bem como para adequação aos prazos praticados pela Receita Federal e pela Secretaria da Fazenda do Estado. Assim sendo, as alterações não resultarão, em hipótese alguma, em aumento da carga tributária, mas sim em aumento da eficiência da fiscalização e na gestão fiscal. Não houve também prejuízo para o contraditório e para o amplo direito de defesa do contribuinte.
são os temas que mais preocupam os nobres vereadores e os munícipes em geral, então eu queria deixar bem claros aqui essas questões. Inicialmente, eu vou abrir para perguntas, para a gente dirimir algumas questões, mas o que eu acho interessante colocar é o seguinte: existem algumas lacunas no nosso código, existem alguns claros que precisam ser preenchidos. Eu só vou citar um exemplo que está no nosso código. Ele prevê o seguinte: eu abro o processo administrativo fiscal, notifico o sujeito passivo para apresentar uma documentação. Eu tenho que dar um prazo para apresentar essa documentação. Esse prazo tem que estar previsto no código. O código não está prevendo esse prazo. O código anterior dava um prazo de 10 dias. Nós até aumentamos o prazo, porque o nosso foco, nesse primeiro momento, são os contribuintes que têm maior poder econômico e maior capacidade contributiva. E, geralmente, esses contribuintes, eles são estabelecidos em outros municípios. Então, a gente aumentou esse prazo de 10 para 20 dias. Outra situação que a gente verificou também. O Código atual prevê que a atribuição para fiscalizar e para lançar débito tributário é a divisão administrativa de finanças. Em primeiro lugar, essa divisão nem existe na estrutura administrativa da prefeitura. E está desse jeito no código. Tradicionalmente, quem lança, fiscaliza e arrecada é a lançadoria municipal. E o código não está prevendo isso aí. E eu nunca ouvi falar em município nenhum que a competência para fiscalizar tributo municipal é da divisão de finanças. O código está prevendo isso aí. Outro problema que a gente verificou. Há um dispositivo que fala que a decisão de segunda instância, ela cabe ao prefeito. E a decisão de primeira instância cabe à lançadoria municipal. Como é que a lançadoria municipal vai decidir um ato que ela praticou? Eu vou, fiscalizo, mando a notificação, depois o sujeito passivo tem que impugnar, dirigindo a impugnação diretamente para quem tributou? Isso não existe. O recurso, a impugnação, senhor vereador, tem que ser dirigida a uma autoridade superior à lançadoria municipal, e não a própria. Então, eu vou, fiscalizo o tributo e sou responsável por responder por aquele ato meu? É um órgão superior que tem que responder, que no caso que está sendo proposto aqui é a Secretaria de Governo, que é hierarquicamente abaixo do prefeito, porque o Código prevê que o prefeito decide em segunda instância. Quem vai decidir em primeira instância? Só pode ser a Secretaria de Governo, o secretário de Governo. Não pode ser a lançadoria. A lançadoria, ela lança, fiscaliza e notifica. Ela não pode responder pelo ato que ela praticou. Esse é um dos itens que a gente levantou. E existem algumas outras situações que precisam urgentemente serem corrigidas. Por exemplo, existe uma base de cálculo lá, por exemplo, no caso do contribuinte que presta serviço de construção civil. Ele tem o direito, senhores vereadores, de descontar o material que ele aplicou na obra. Só que a jurisprudência do STJ e a lei complementar 116 era muito clara. Ele tem direito de descontar se ele próprio produziu a mercadoria fora do local da prestação. O que o Código está prevendo? No caso de não conseguir provar essa dedução, ele pode deduzir 30%. A lei complementar federal não prevê isso aí. A hipótese de incidência é o que eu relacionei aqui, ó. Alíquota, base de cálculo, fato gerador, hipótese de incidência, só a lei complementar federal, que é a 116, pode regulamentar. O que está acontecendo? A legislação municipal, nesse quesito, ela extrapolou os limites da lei complementar federal. A lei complementar federal fala o seguinte, que
O fato gerador é a prestação do serviço. A base de cálculo é a prestação, o valor total do serviço prestado. O código tem um inciso lá que está prevendo, isso já está sendo demonstrado aqui no projeto, está prevendo uma hipótese diferente daquela que está prevista na Lei Complementar Federal. Nós não podemos, a lei municipal, o que ela pode é regulamentar aquilo que já está previsto na Lei Complementar Federal. E na questão também da construção civil, só para deixar um pouco mais claro, os contribuintes que trabalham nessa área não estão cumprindo a decisão majoritária do STJ. E não estão cumprindo o previsto na Lei Complementar Federal 116, principalmente no seu artigo 6º. Para mim não me delongar mais, eu vou abrir depois para perguntas. Em síntese, as alterações propostas têm essa finalidade. Em hipótese alguma, volto a repetir, nós não mexemos, vocês podem verificar aí, não mexemos em alíquota, em base de cálculo, em fato gerador, em hipótese de incidência, que isso é da competência da Lei Complementar Federal 116. O que nós fizemos foi regulamentar aquilo que já está previsto lá. E, como eu disse no começo, preencher algumas lacunas que o nosso código deixou. Como, por exemplo, que eu acabei de citar, eu notifico o sujeito passivo para ele me apresentar uma documentação. Qual o prazo que ele tem para entregar essa documentação? Não sei, porque o código não fala. Esse é um exemplo claro e típico de falta de regulamentação. E depois, um pouco mais para frente na exposição, vocês podem verificar porque nós tivemos o cuidado de justificarmos cada dispositivo alterado. Se vocês verificarem, existem alguns dispositivos no código que está contradizendo o próprio código. Quer dizer, é uma situação que precisa ser consertada. Então, é uma situação assim, o nosso código precisa ser adequado ao próprio código nosso e à legislação federal. E adequar o nosso código ao que determina, aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que é a corte que é responsável, que é a guardiã da Lei Complementar Federal. Assim como o STF é responsável é o guardião da Constituição Federal, o STJ é responsável por fiscalizar o cumprimento da Lei Complementar Federal. E no caso, principalmente aqui da atividade de construção civil, a decisão do STJ é pacificada naquilo que nós incorporamos ao nosso código. Se os nobres vereadores verificarem, nós fizemos questão de elencar todos os julgados do STJ nesse sentido aí. Estou à disposição para algum questionamento, alguma pergunta.
Excelentíssima senhora presidente da casa, demais colegas vereadores, excelentíssimo senhor Agostinho Horácio de Menezes, digníssimo secretário de governo do município de Viradouro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, senhor secretário, pela gentileza, a nobreza e a grandeza de vir aqui espontaneamente nos ajudar a entender esse projeto que para Vossa Excelência pode ser bastante compreensível, porque está na área há muito tempo e tem um traquejo muito grande com essa questão, mas que para nós outros, pelo menos para mim, é algo que oferece uma grande dificuldade para o entendimento. Gostaria, senhora presidente, antes de me dirigir as perguntas ao senhor secretário, gostaria de justificar o motivo pelo qual me posicionei contra o regime de urgência. Primeiro, porque a justificativa do regime de urgência, a meu ver, não justifica quando dizemos o seguinte: diante do exposto, submetemos a Vossa Excelência, consideração de Vossa Excelência, projeto anexo, esperando que o mesmo seja aprovado pelos nobres edis em sessão extraordinária, a ser realizado nesta Egrégia Casa de Leis, em regime de urgência especial, justificativo, tendo em vista a necessidade de se aplicar os dispositivos do Código Tributário Municipal, melhores adequados às necessidades, sem que haja riscos jurídicos em busca de receitas para a Fazenda Municipal. Esses riscos jurídicos apareceram tão de repente. O Código Municipal, a lei número 38, é do ano de 2010. Por que aparece tão de repente? Por que isso não começou a ser discutido lá no ano passado, por exemplo? Para que nós tivéssemos tempo de entender a questão tributária, para que nós tivéssemos tempo de chamar a sociedade para essa discussão, para que os representantes dos escritórios contábeis pudessem se fazer presente. Aqui aproveito para agradecer a presença do William aqui conosco. Seria muito bom que nós pudéssemos discutir tudo isso, mas não. Nós recebemos na sexta-feira para votar na segunda, e nós corremos o risco de ter que trocar o título que está naquela parede de Câmara Municipal para Corpo de Bombeiros. Nós vamos viver de apagar incêndio. A coisa acontece e chega de última hora e nós temos que votar sem conhecer. Aí acontece, desculpem a franqueza, acontece o tipo de coisa que nós estamos vendo hoje. Quando nós, nas próprias palavras do senhor secretário, e na cópia que vossas excelências estão em mãos, nós temos lá adequação da lei municipal à lei federal. A lei municipal é de 2010. A lei federal é de 2003. Então não era para precisar ter adequação, porque a lei municipal teria que recepcionar a federal, uma vez que ela é posterior. Isso só mostra que essa casa tem feito e continua fazendo votações sobre os quais temas não tomou o devido conhecimento. Faltou responsabilidade a quem, no momento em que esteve, e não conheceu sobre isso. E hoje falta responsabilidade a nós todos, se votarmos sem conhecer que estão aqui. E eu, particularmente, não tive tempo para tomar o conhecimento necessário. Se vossas excelências demais o conseguiram, parabéns pela genialidade. Ou seja, como é que uma lei feita no município em 2010 não seguiu uma lei federal de 2003? Porque aqui não se fala que é para seguir as adequações ou as emendas que essa lei federal tenha contido. Então, esse é um ponto que eu lamento. Nós funcionamos como corpo de bombeiro, o poder executivo joga coisa de última hora, o poder legislativo não se dá o trabalho de entender e aprova. Esse é o problema. Pode ser que ao final da explanação do nobre secretário, eu concorde com tudo que está na lei. E aí alguém pode dizer, do que valeu os questionamentos do Manuel, se ele concordou com tudo? Ora, eu estou aqui sim, também para ser convencido. Agora, o que eu não posso é ter a irresponsabilidade de votar em algo que eu não tenho devido conhecimento. E vou deixar claro aqui, antes de dirigir a primeira pergunta ao secretário, se ao final da explanação me sobrarem dúvidas, eu vou pedir tempo, eu vou querer tempo para entender a questão. E esse tempo
precisaria não ter votado o regime de urgência que nós votamos. Aí a única coisa que eu teria a fazer é me retirar do plenário e não fazer a votação. Se eu, entenda-se bem, se ao final não me ficar explicado. Agora, se o senhor secretário ou os nobres vereadores tiverem explicações cabíveis para sanar minhas dúvidas, nós votaremos nesta data. Muito embora não veja essa necessidade tamanha da pressa do regime de urgência. Senhor secretário, primeira questão, está lá no telão, acho que vai ficar um pouco difícil para Vossa Excelência, pela posição em que se encontra, mas diz o seguinte: eu vou tentar exibir, mas está um tanto quanto complicado. Creio que agora seja possível. Eu diminuí o percentual aqui de zoom para a gente conseguir enxergar lá. Então vamos lá. Primeira questão. O artigo 50, que é um dos tais que recebe alterações, assim traz a seguinte redação. A base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza é o preço do serviço, assim considerado, como receita bruta, ao qual se aplica as alíquotas constantes da lista de serviços disposta no artigo 41 deste Código. E vem o parágrafo 3º, que recebeu alterações. Nos casos dos subitens aí enumerados, da lista de serviços constante do artigo 41 deste Código, o imposto será calculado excluindo-se a parcela que tenha servido de base de cálculo para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Isso era do antigo código, é do código atual. Acrescenta-se no projeto de hoje os seguintes dizeres: quando o prestador de serviço for contribuinte deste imposto. Aí vem aqui as dúvidas, eu gostaria que Vossa Excelência me ajudasse a entender. Primeira dúvida: se a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, por qual motivo excluir a parcela que tenha servido de base para o cálculo do ICMS, se este não inclui o serviço? Segunda questão: por qual motivo a exclusão da parcela que se deu como base de cálculo para o ICMS deve se verificar somente quando o prestador de serviço for contribuinte deste imposto naquela operação? Muito embora não fique claro no projeto. Terceiro, ou ainda da parte 2, mais uma terceira indagação. Se há motivo para a exclusão de parcela que serviu de base para o cálculo do ICMS, este motivo não independe de quem o custeou, seja quem for que o tenha custeado. Se há motivo para a sua exclusão, a sua inclusão não implica em bitributação? Essas são as questões sobre este ponto. Eu gostaria que o nobre vereador, por gentileza, se possível, vamos responder por ordem. Pode repetir a primeira, por favor? Vou em palavras mais tranquilas e ditas aqui agora. Pois não. O ISS tem, o próprio nome já diz, Imposto sobre Serviços. Tem como base de cálculo só o serviço. Por qual motivo? Inclusive a lei federal, Vossa Excelência citou, e é fato, também prevê que o que tenha sido base de cálculo para o ICMS, e o ICMS tem como base a circulação, e não o serviço, circulação do material e não o serviço. Por que tem que ser deduzido do ISS o que foi base para cálculo do ICMS? Eu vou explicar.
Eu vou explicar dando exemplos. Eu gosto Ok. muito de seguir a Bíblia, porque a gente aprende muito com as parábolas. Então, sempre tem exemplos na Bíblia que a gente consegue entender melhor. Ok. Vereador, vamos admitir a hipótese de que uma empresa contratada pelo DR vai fazer um recapeamento asfáltico aqui no município de Viradouro. Ok. Ele tem uma empresa usina de concreto em Bebedouro. Certo. Por que tem que excluir? Pelo que está previsto no item 7.2 da lista de serviço anexa à Lei Complementar Federal 116. Ok. O que esse item fala? Exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local de prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS. Então, veja bem. Ele pagou o ICMS na circulação. Por que tem que excluir? Uhum. E por que é só fora? Se ele produziu a mercadoria no local da prestação, Ok. incide ISS, porque não houve circulação. Certo. Agora, se ele produziu em Bebedouro, o que o ICMS significa? ICMS, circulação. Se ele produziu em Bebedouro e circulou até Viradouro, ele paga ICMS e não ISS. É por isso que tem que excluir, em cumprimento ao que está no item 7.2 da lista de serviços anexos à Lei Complementar Federal 116. Seguindo o raciocínio de Vossa Excelência, e mesmo questão das parábolas, eu gostaria de trazer um outro exemplo para a gente entender melhor a situação. Vossa Excelência explicou com maestria, mas eu gostaria de entender o seguinte. Tá. Vamos supor uma empresa da construção civil, prestando serviço, vai pagar o ISS pelo serviço. Ok? Uhum. Essa empresa fabrica o bloco. Aí, o bloco não é serviço. É uma mercadoria. Tá? Se essa empresa que fabrica o bloco, ela fabricar o bloco fora do local, É ICMS. ela poderá descontar Pode. esse valor Pode na hora do cálculo Pode, do porque ISS. nesse caso incide ICMS, porque houve a circulação. Tá. Mercadoria E o IPI, circulou. onde ficou nessa história? Como? O IPI, onde Bom, o ficou? IPI é o seguinte, vai depender, porque existem alguns produtos que são isentos de IPI. Por Certo. exemplo, se o nobre vereador verificar a portaria 349, Aham. que regulamenta a cobrança de IPI, ele vai ter uma lista lá de situações. Por exemplo, hipótese de não incidência, hipótese Tá. de isenção, hipótese de E restituição. Então, aí vai depender... Vamos à hipótese. Vai depender de que tipo de produto vai ser fabricado. Então nós não teríamos que fazer constar na lei a questão do IPI também? Porque veja só, se o camarada produziu o bloco fora do local, ele vai poder descontar, porque ele pagou ICMS. Beleza. Agora, se ele trouxer a maquininha dele, de fabricação de blocos, para o terreno aonde está havendo a construção, aí ele não pode descontar. Aí ele vai pagar ICMS, ou melhor, ISS, em cima do serviço e do produto. Entendeu? É esse um ponto em que me deixou um pouco confuso. Porque aí você vai estar pagando em cima dos dois. Não, mas aí, vereador, é o seguinte, o IPI é um tributo de competência federal. Nós não podemos incorporar no Código Tributário Municipal um tributo que é de competência exclusiva do O governo ICMS federal. também. O ICMS também é federal, nós incluímos aqui para retirar. Nós não estamos regulamentando o ICMS. Nem o IPI. Não, nós estamos Não. reproduzindo aquilo Não. que está na lei federal. Vossa Excelência, me desculpe, mas com relação ao ICMS, claro que não estamos regulamentando, concordo. Mas com relação ao IPI, se nós dissermos que vai ficar excluso, desde que também tenha pago o ICMS ou o IPI, nós não estaremos regulamentando o IPI. Estaremos regulamentando o ISS para que não haja bitributação, porque não é justo. Olha, o cara pegou a maquininha dele de fazer blocos e trouxe, pôs no terreno. Tudo bem, ele não paga sobre circulação de mercadorias, porque não circulou, a não ser a maquininha, não é? Mas o bloco não circulou, tudo bem. Mas vamos, na hipótese, eu não sei, a lista precisaria verificar, vamos à hipótese de que o bloco seja algo sobre o qual recai o IPI. Ele estaria pagando o imposto pela industrialização do produto e estaria pagando o imposto do ISS como se o serviço o fosse, e não é. Então, essa dúvida paira. Deixa eu esclarecer essa dúvida.
Não é bitributação porque a nível federal ou estadual acontece a mesma coisa. Por exemplo, existem alguns produtos que incidem sobre ele IPI e incidem sobre ele o ICMS. Então, por exemplo, existe um bolo. Todos, né? Cada um precisa pegar um pedaço do bolo. Então, o que acontece? Por exemplo, determinados produtos tem a alíquota do ICMS de 18%. Sim. E tem a alíquota do IPI. Quer dizer, o governo federal recebe o imposto dele, o Estado recebe dele. No caso desse questionamento que o senhor está fazendo, fabricou o bloco. No local. Bloco, vamos supor que incide IPI. Tá, IPI é do governo federal, o ISS é do governo municipal. Nós pensamos só nos governos, no empresário nós não pensamos em momento nenhum. Essa é a grande questão. Aí o senhor me desculpa, eu vou fazer uma outra analogia. A analogia do senhor é a analogia do bolo. A analogia minha, infelizmente, eu tenho que fazer uma analogia de um cidadão que caminha por uma estrada e há 3 assaltantes na estrada. O primeiro lhe assalta uma parte, o segundo lhe assalta a outra e o terceiro lhe depena. É isso que nós está acontecendo com o cidadão em termos brasileiros. Mas eu entendi a sua colocação, muito embora ache injusto ainda. Só me permite, só mais uma colocação? Sim, claro. Por favor. O que acontece? Se nós fizermos isso aí, respeito a opinião do nosso vereador. Obrigado. Se nós fizermos isso aí, nós estamos agindo de forma dissonante com relação aos demais municípios, porque o município tributa o ISS quando tem que ser tributado, independentemente da tributação de outros tributos federais. O que não pode, vereador, que a lei complementar federal proíbe, é a bitributação do ISS com o ICMS. Essa lei complementar federal, em momento nenhum, ela fala em bitributação na questão do IPI. É só o ICMS. Então, nós estamos dentro da legislação federal. Beleza. Se a pessoa produz o bloco, vamos usar o exemplo do senhor. No local. Fora do local, ele não vai pagar ISS. Beleza. Então, veja só, pessoal. Fica aí a resposta. Sua explicação, mais uma vez, registro, foi com maestria, mas não me convence a possibilidade do camarada. Olha, se ele fizer o bloco a 2 quadras dali, então o senhor pode retirar o valor do bloco na hora de calcular o ISS. Mas se produzir no local, aí nós não podemos retirar. Entendeu? É uma questão aí de justiça. Inclusive, se o senhor verificar, os julgados do STJ são todos nesse sentido aí. Inclusive, estão aí elencados aí. Vossa Excelência falou dos julgados do STJ, eu verifiquei esse, mais alguns. Tem coisa contrária também, óbvio, que não seria do interesse no momento de relacionar ali, mas eu os tenho. Vamos lá. No parágrafo 4º, tem o seguinte: na prestação dos serviços a que se referem subitens aí listados da lista de serviços constantes do artigo 41 deste Código, o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes. Aí vai lá o que se deduz. O valor dos materiais, aí lá estava, materiais fornecidos pelo prestador. Vossa Excelência já explicou. Por exemplo, no caso da construção civil, o cimento, o cara comprou na loja e levou lá. Não vai ter como ele descontar, porque não foi ele que produziu o cimento. Tá? Então, nós estamos criando, secretário, nobres colegas, a seguinte possibilidade, eu vejo, e acho que seria uma sugestão minha para tornar muito mais fácil e prático o nosso código e a nossa operação. Cria-se a seguinte condição: nota fiscal de serviço separado de nota fiscal de produtos. Não, se é feito, não precisa esse artigo. Não, é porque é o seguinte, a nota fiscal, ela é regulamentada por lei estadual. Na nota fiscal tem o que é material, o que é serviço. Sim. Então, isso aí não há necessidade. Mas na prática o que nós fazemos é o seguinte: faz uma nota só, diz, por exemplo, a construção custou 100 mil reais, 70 mil reais foi de material. Desconta-se o material e faz o ISS sobre o serviço. Desconta quando for descontado. Entendeu? Se não for descontado. Agora, veja bem, o que acontece? Agora, nós temos a nota fiscal eletrônica. Ele pode, é opção dele, fazer uma nota fiscal de serviço separada, se ele quiser. Que seria a melhor questão. Porque o vereador já está regulamentado. Exatamente. Já tem um decreto. O decreto que instituiu a nota fiscal eletrônica já regulamenta esse tema já. Agora, por praticidade, o contador, o próprio Estado regulamentou assim:
na mesma nota informar o que é serviço e o que é material. Não. Esse é o grande problema. A meu ver, quando a gente fala, que Vossa Excelência inclusive escreveu, que a busca, essas mudanças nesse momento, busca maior eficiência da fiscalização e na gestão. Quando eu pego material e tudo, embolo numa nota só e ponho uma observação que o material foi X, dificulta muito mais Não, a vereador, fiscalização. não. Se o senhor verificar a nota de prestação de serviço quando tem serviço e material, é assim. Tem um espaço, é dividido em duas partes. Em 4 partes. Primeiro é o tomador, depois o prestador, depois vem o que ele gastou de material e na coluna de baixo o que é serviço. Então, já está seccionado, está muito bem separado já. Então, com relação a isso aí, não tem dúvida. Eu vejo que a fiscalização se torna muito mais difícil, porque você incluiu tudo num bolo só e fica mais fácil de haver sonegação. Esse é um ponto em que eu vejo que, de fato, precisava ser melhorado. Deixa eu ver qual que é a próxima questão que nós temos aqui. No artigo 71, eu acho que há um erro na redação. Gostaria que Vossa Excelência, por favor, prestasse bem atenção nisso. Artigo 71, o parágrafo 2º, assim diz: apurado o preço real dos serviços e o montante do imposto efetivamente devido, apurados em levantamento fiscal, e sendo o caso em auto de infração, em havendo diferença a maior, esta deverá ser recolhida pelo contribuinte dentro do prazo de 15 dias. Eu não entendi isso. Olha, vamos entender aqui. Havendo levantamento e sendo o caso o auto de infração, em havendo diferença maior, esta deverá ser recolhida pelo contribuinte dentro do prazo de 15 dias. Se a diferença já foi a maior, então ele pagou mais do que o que ele devia. Ele ainda vai recolher os cofres da prefeitura? Não, então me parece que o maior e o menor estão trocados de lugar aí. Posso esclarecer? Deve. Esse parágrafo está regulamentando quando você recolhe a maior. Isso, não, veja bem, vamos entender isso aqui direito. Se a diferença for, se ele recolheu a menor. Então o menor está no lugar do maior, é isso que eu estou dizendo, secretário. Está trocado o maior pelo menor, é isso que eu estou dizendo. Deve ser um erro de digitação aqui então. O maior está no lugar do menor. Eu acho que aí tem um erro que a gente precisa verificar. Não, virou, está certo. É havendo diferença a maior contra o contribuinte. É a maior. Vamos supor. Contra o contribuinte. Ele já contribuiu a mais, ele vai pagar de novo para a prefeitura? Não. O senhor disse contra o contribuinte. Espera um pouquinho. Deixa eu explicar isso aí. Lê com calma, por favor. Não, a redação está perfeita, está correta. Eu abro um procedimento administrativo contra o contribuinte. Notifico o contribuinte para apresentar a documentação. Aprovo em ação, apuro num procedimento fiscal que ele deveria ter pago R$100. Ele pagou 80. Não, então ele pagou a menor. Pagou a menor. Não, então... Havendo diferença, a maior contra o contribuinte. Sim, secretário. Então... Contra o contribuinte. Se é contra o contribuinte, ele pagou 100 quando devia 80. Quem tem que devolver é a prefeitura para ele, não é ele para a prefeitura. É só trocar o termo maior por menor. Não, vereador, não é isso não. Quando ele pagou um valor menor do que deveria ter pago. Quando ele pagou um valor? Menor. Mas vê o que está escrito. Não, maior é a diferença contra ele. O senhor não está entendendo, é a redação. Maior é a diferença... veja bem. O que que significa sabe por que uma diferença a maior? Sabe por que isso aqui está aqui? Porque existe um dispositivo no código que fala que quando a diferença for a menor, ou seja, que ele pagou o valor a maior, eu tenho que devolver a diferença no mesmo prazo que eu estou cobrando. É o mesmo. É o mesmo artigo, o senhor pode terminar de ler, é o mesmo parágrafo. Não é. Lê o restante. Se não for, eu me retiro, não faço mais perguntas. Se não for o mesmo. Está aí. Só está trocado o maior pelo menor. Aí Vossa Excelência precisa ler com paciência. Aqui nós queremos... Não, vereador. Queremos mostrar que está certo, sem tempo óbvio e necessário. Ô, vereador, deixa eu explicar para o senhor uma coisa. Veja bem. Apurado o preço real do serviço e eu mantendo o imposto efetivamente devido...
apurado em procedimento fiscal e sendo o caso em auto de infração, em havendo diferença a maior, quer dizer, veja bem, se o que a prefeitura apurou for maior do que ele recolheu, ele tem que pagar a diferença. Esta frase que Vossa Excelência colocou agora torna isso aqui verdadeiro. Então, mas a redação é essa. Mas a leitura... Eu volto a dizer, eu abro um procedimento contra o contribuinte. Apurei em ação fiscal que ele deveria ter pago R$1.000, ele pagou só 800. A diferença é a maior. 1.000 é maior do que 800. Se houve arrecadação a maior, foi por parte do município. Não é a maior. Então vamos adiante, não vai me convencer disso. Vou pedir a Vossa Excelência que leia com atenção, mas leia inteiro, não lê o 71 solto não, porque eu li o código no termo geral, para poder entender, vereador, dentro do contexto. Tudo bem, Vossa Excelência me desculpa, mas, para mim, está trocado. Se eu voltar a ler e reconhecer o que Vossa Excelência está falando, me curvarei e direi a Vossa Excelência que Vossa Excelência está correto, mas eu acredito que Vossa Excelência está querendo defender o código que foi tão mal escrito lá anteriormente, que fez com que a gente precise, que foi um horrível. Como é que escreveu o negócio em 2000 e quanto? Escreveu em 2010 e não deu conta de levar em consideração uma lei de 2003. Então veja, quem escreveu esse código, que hoje precisa de todos os retoques, foi que pôs a maior e a menor aqui. Nobre secretário, eu acho que cabe ainda uma verificação. Vereador, se o senhor me permite mais um minutinho, eu detesto ser repetitivo, mas só para deixar bem claro. Veja bem, volto a dizer, eu estou fiscalizando a empresa do senhor, certo? Ok. Tá. No procedimento de ação fiscal, eu verifiquei que o senhor deveria ter pago R$1.000 de imposto, de ISS. Aí verifiquei que o senhor pagou só 800. Então a diferença foi a maior. Concorda? A diferença? Foi a não, maior. foi recolhido. Eu apurei o... Foi recolhido a menor. Isso. Foi E a diferença é maior. Concorda? O senhor concorda que R$1.000 é maior do que 800? Quando eu falo a maior, eu estou falando a mais. Não, é a mais. Se recolheu a mais... Não é que recolheu a mais. A diferença apurada, veja bem... Então, Vossa Excelência, pois, eu já entendi a sua colocação. Só não acho que havendo diferença a maior. Ok. O senhor entendeu? Quer dizer, R$1.000 é maior do que 800. Não, sem problema. O senhor deveria ter pago 1.000, pagou 800. Então é a maior a diferença apurada. Sem problemas, o secretário. Não, se eu colocar menor aqui, eu vou ter que mudar todo o texto, a redação do parágrafo 2º, porque o objetivo não é esse. O objetivo é o seguinte, eu fiscalizei a empresa. Se ela recolheu menos do que deveria ter recolhido, a diferença foi maior apurada pelo município. Bom, é a interpretação que Vossa Excelência faz. A minha interpretação, lendo na totalidade do texto, é que se houve recolhimento a maior... Não, aqui é se houve recolhimento a menor, no caso, porque a apuração, vereador, é que é maior. Mas não vamos conseguir chegar num consenso. Bom, é uma questão de se ver. Mas eu vou à próxima questão para Vossa Excelência poder me responder. Essa nós fechamos com discordância, com respeito, tudo mais, mas com discordância. O artigo 84, e eu pediria a todos que a gente ficasse atento ao que aqui está, porque creio que essas dúvidas não sejam somente minhas, a não ser que, repito, que nós tenhamos verdadeiros gênios que entenderam da noite para o dia a questão que aqui está. Havendo procedimento, isso é o artigo 84, tá. O secretário já está com ele, né? Sim. Havendo procedimento de fiscalização, o contribuinte ficará sujeito a multa de 20% sobre o valor do imposto sobre serviços de qualquer natureza, devidamente atualizado pelo índice de correção monetária vigente, sem prejuízo da aplicação da multa estabelecida no artigo anterior. Veja, havendo procedimento de fiscalização, o contribuinte ficará sujeito à multa de 20%.
qual é a minha observação aqui? E tentando trazer uma contribuição para melhorar o texto. Veja, havendo procedimento de fiscalização, só porque houve procedimento de fiscalização, o contribuinte não pode ficar sujeito à multa. Ele pode ficar sujeito à multa se houver um procedimento de fiscalização que resulte na prova de que houve o dolo, a má-fé, de que ele estava errado. Entendeu? Essa é uma observação para complementar aqui. Entendeu? Havendo procedimento de fiscalização... Eu entendi a posição do senhor, só explicando. Certo. Isso já estava no código. Sim, eu sei. Não. Mas nós não estamos mexendo A única nele. coisa que eu alterei aí foi que tem um erro aí de português aí. Colocaram multas estabelecidas e no artigo 83 só tem uma multa, então é plural e não singular. Só isso que eu alterei. O restante já estava lá, aí fica a critério dos nobres vereadores se quiserem alterar, porque esses 20% em havendo procedimento de fiscalização já está no código. Sim, já não está. foi alterado. Assim como está no código também o a menos ou a mais. Também está no código. Agora, eu acho que se nós estamos tentando aprimorar, aprimoremos. Principalmente aquilo nas partes em que houveram mudanças. Então, eu vou dizer que, havendo procedimento de fiscalização, o contribuinte ficará sujeito à multa de 20%, eu prefiro dizer que, havendo procedimento de fiscalização e comprovada a má-fé deste cidadão, o prejuízo ao erário público, coisa dessa natureza, entendeu? Havendo isso, provado isso, aí sim, ele fica sujeito à multa. Mas se eu fiscalizo e resta provado que o contribuinte não estava ilegal, não há motivo para a questão da multa, entendeu? Aí, vereador, eu respeito a opinião do senhor, mas aí teria que fazer uma emenda no código, no dispositivo que já existe. Esse dispositivo já está lá. Isso, seria aí, uma emenda ao artigo. O que eu estou oferecendo é uma emenda ao artigo 84, neste sentido. Entendeu? Uma emenda neste sentido ao artigo 84. Qual que é a sugestão do senhor, então? Precisaríamos melhorar aí o texto, mas eu tenho a ideia de como poderia ser. Entendi. Quero a ajuda do senhor e dos nobres colegas no seguinte sentido, de dizer que o cara vai ficar sujeito à multa se comprovado... O senhor concorda que de colocar, se houver comprovação de sonegação ou de má-fé... Sim, perfeito. Perfeito. Entendeu, vereador Júnior? Que eu estou querendo dizer que eu não posso sujeitar o cara à multa... Nobre vereador Ernei, vereador... se eu fiscalizo e não tenho imposto a pagar, realmente está certo. Realmente eu não posso. Porque aí, só porque fiscalizou a empresa do Ernei ou fiscalizou a empresa do Ailton, só porque fiscalizou, eu vou lá e multo o Ailton. Não, mas o Ailton estava certinho, era o Ernei que tinha feito uns rolos lá. Então o Ernei vai ser multado, mas o Ailton não. Entendeu? É essa questão que eu gostaria de estar colocando aqui. Deixe-me ver se temos mais algo, porque não houve tempo para tratar de tudo isso. Melhor a redação, mas o espírito da pergunta do senhor eu entendi. Aham. Eu não me preocupei, porque como essa parte eu não mexi nela, então... Mesmo porque... Acho que foi só o erro de português, só. Mesmo porque não tem como ver todas as coisas, né? Vossa Excelência fez um trabalho aqui excelente, aliás, o responsável por essas justificativas todas, que creio que tenha sido Vossa Excelência, ou quem for, tem aqui os meus parabéns, porque foi um dos projetos mais bem justificados que nós recebemos. Muito embora, pela natureza da questão de que trata, ainda tenha trazido dúvidas, deixado dúvidas pela natureza da questão que está tratando. Eu não creio que não tenha. Entendo perfeitamente a colocação do senhor. É terrível, é uma matéria muito difícil. Então, Vossa Excelência... Isso. Em havendo sonegação aqui no caso. Isso, em havendo sonegação. Então, Vossa Excelência, as perguntas que fiz foram respondidas, quero agradecer a Vossa Excelência, confesso a todos que não deu tempo de terminar de ler o restante, talvez pudesse trazer mais alguma contribuição, e aqui durante o momento de debate, eu vou ver se tem mais uma emenda a oferecer. Vou sentar na minha mesa e verificar. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao nobre vereador pela contribuição e parabenizá-lo pela forma que ele se preocupa com os interesses do município. Obrigado, vereador. Obrigado,
secretário, parabéns pela sua disponibilidade, não só de hoje, mas de sempre, em responder a isso. E Muito peço obrigado. aos nobres colegas, desculpas pelo alongamento, mas de fato precisava compreender esses pontos. Muito obrigado. Contribuiu muito, obrigado. Tá. Depois eu explico o senhor pessoalmente com mais tranquilidade, o senhor vai entender. Eu vou botar em número para o senhor lá, o senhor vai entender. Bom, eu queria só aqui justificar a urgência, eu vou dizer para vocês por quê. Nós estamos iniciando um procedimento de ação fiscal, como eu disse aqui no começo, o nosso foco é fiscalizar, auditar as empresas que têm maior potencial econômico e maior capacidade contributiva. E esses contribuintes são fora do município, eles não estão localizados aqui. O nosso foco nesse primeiro momento são as empreiteiras contratadas pelo DR, que vem lá do Rio de Janeiro, vem lá de São Paulo, presta serviço de recapeamento asfáltico e vão embora. Paga 10% do imposto e vai embora. O nosso foco nesse momento é esse. Então, agora vem o porquê da urgência, viu, senhor vereador? Só para justificar. A prescrição tributária, ela é quinquenária. Eu só posso cobrar os últimos 5 anos. E eu estava verificando, porque nós fizemos um termo de cooperação técnica, o DR. Como é que funciona esse termo de cooperação técnica? O DR é o tomador do serviço. Ele é responsável solidário, se o contribuinte não pagar, ele é obrigado a pagar. Então, é interesse do DR em fazer esse termo de cooperação técnica. Eu fiz, assinamos, está com validade. E, em cima desse termo de cooperação técnica, eu pedi todas as notas fiscais de prestação de serviço de recapeamento asfáltico no entorno do município de Viradouro. Inclusive desse trevo aí, entre Viradouro e Terra Roxa. Esse recapeamento asfáltico foi feito entre Viradouro e Bebedouro. E esse que foi feito entre Viradouro e Terra Roxa. O valor é astronômico desse faturamento, dessas empresas. O que acontece? Vários serviços, vereador, foram prestados em fevereiro de 2011. Conclusão, está prescrevendo. O município está perdendo todos os recursos. Eu fiz um levantamento lá, as notas fiscais, vereador, que foram emitidas, porque a lei fala que a prescrição é quinquenária a partir da ocorrência do fato gerador. O fato gerador de vários serviços, vereador, foi prestado em fevereiro de 2011. Prescreveu. Agora eu estou correndo atrás de fevereiro, de março de 2000. Então, por isso a urgência. Senão, por exemplo, a nota, vereador, a nota emitida no dia 29 de fevereiro de 2011, o município já perdeu. E são notas de R$1 milhão, R$1.200.000. E são contribuintes que vêm lá de São Paulo, prestam serviço aqui, contratado pelo DR, paga 10% de ISS e vai embora. Só que o que acontece? Quanto mais eu espero, mais recurso o município perde. O município já perdeu o fato gerador ocorrido em fevereiro. Eu estava fazendo a conta lá, viu, vereador? Dá mais ou menos R$1 milhão de faturamento. 2,5% disso aí. Olha o que ele já perdeu. Agora, Vossa Excelência, se ouviu comigo, eu concordo com a justificativa, Uhum. mas quanto é isso? Primeiro, esses fatos todos não estão explicados lá na Isso, não. É por isso que eu estou aqui, né? Nem teria como colocar. Eu também não teria como adivinhar. Isso, não entendo perfeitamente, Agora, ainda peço aqui no nome de todos, eu creio, clementemente, quando vier uma coisa dessa natureza, volta 3 vezes antes, tem que dar uma faculdade, fazer um curso de rápido, para tentar entender, porque o negócio é complicado. Então, assim, só que tu trabalha com isso há um bom tempo, entendeu? 20 anos.
20 anos. Vereador, outra coisa que me impulsionou a pedir essa urgência, a injustiça que o município está sofrendo com essas empresas que vêm. Tem empresas que estão construindo estádios lá da Copa do Mundo, das Olimpíadas, estão vindo prestar serviço aqui, do Rio de Janeiro. Chega aqui, paga 10% de imposto e vai embora. E volto a dizer, vereador, o fato gerador ocorrido em fevereiro de 2011 já era, já perdemos. Agora eu tenho que correr atrás daquilo que vai começar a vencer a partir de 1º de março, que é agora, amanhã. Amanhã. E o que a lei federal fala? A prescrição ela é interrompida a partir do momento que o sujeito passivo ele é notificado. Enquanto, por exemplo, tem empresa aqui que é estabelecida no Rio de Janeiro, outros em São Paulo. Até essa notificação que eu vou mandar chegar lá, eu já perdi mais 20 dias. Porque a prescrição só é interrompida quando o sujeito passivo é notificado. Quando ele recebe o AR e devolve para mim. Quer dizer, eu estou correndo o risco de perder mais 20 dias de faturamento. De empresas que nem daqui são. Chegou aqui, atrapalhou o trânsito de todo mundo, e tudo bem que é em nome de uma melhoria nas pistas. Mas faturou horrores do DR e foram embora. E num primeiro levantamento que eu fiz, na primeira auditoria, eu verifiquei que é unânime 10% de imposto que eles estão pagando só. E nem um centavo a mais. E viram as costas e vão embora. Então, eu até peço desculpa aqui, viu, vereador? Desculpa, da minha parte, da minha secretaria, tenho meu compromisso que isso não vai acontecer mais. O senhor me perdoa, peço perdão para os demais vereadores, porque realmente eu concordo, foi em cima da hora, mas é em nome do município que eu estou fazendo isso, para não perder mais dinheiro. Porque nós já perdemos, estamos perdendo mensalmente, vereador, R$310 mil de FPM. Por quê? Só para complementar, o FPM, ele é repassado para o município baseado no quê? No imposto de renda e no IPI. Imposto de renda o que é? Imposto sobre a renda. Quem está tendo renda nesse país? Ninguém. IPI, quem está produzindo alguma coisa? Não está produzindo nada. Então, não tem, o FPM caiu, 310 mil por mês. Então, o que o município tem que fazer? Correr atrás de receita. Agora, é solução aumentar a carga tributária? Não, não é solução. O que é a solução? Aumentar a eficiência na fiscalização. Aumentar a eficiência na gestão fiscal. É isso que nós estamos tentando fazer no município. É isso que nós estamos querendo fazer. Volto a dizer, senhor, me desculpa, não vai acontecer, da minha secretaria não vai acontecer mais. Secretário, só mais uma questão, no artigo 73, eu acho que nós discutimos, Uhum. temos lá, diferente de imposto sobre serviço de qualquer natureza, apurado em levantamento fiscal, constarão de notificação do lançamento, sendo o caso lá de infração, e deverão ser recolhidos pelos contribuintes dentro do prazo de 15 dias, corrido, Uhum. ou impugnadas No mesmo prazo. dentro do prazo. Então, me parece haver aí a presunção que tais diferenças só ocorram de modo desfavorável ao participado. Não havendo a previsão de restrição da parte excedente, caso for cobrado. Tem. Só me desculpe, eu não vou, para não gastar mais tempo dos vereadores, mas se você for verificar, na Lei Complementar 038, ela prevê um dispositivo que regulamenta, no caso de recolhimento a maior, o município tem que devolver no mesmo prazo. Ah, tá. E restituída no mesmo prazo, contado de sua apuração. Então, apurando a diferença a favor do município, ele tem que recolher em 15 dias. Se a diferença for a favor dele, o município tem que devolver até uma questão de equidade, no mesmo prazo. No mesmo prazo. Isso. Uhum. Nós não vamos barrar o projeto porque nós não lugar onde está o maior é melhor. Eu acho que quando eles ficam da matemática, fica mais fácil, maior de fora. Nós vamos bater com o tempo e vamos estudar isso. Eu vou fazer uma visita na sua. O senhor será recebido com o maior prazer lá. Tá bom.
Isso aí está regulamentado no final do artigo, ó. Quer ver, ó? Depois da vírgula aí, no parte final. E restituída no mesmo prazo contado da apuração, se a diferença for a menor. Então, se eu apurei uma diferença a favor do município, a menor em relação... vereador, vou explicar o contrário. Eu fiscalizei sua empresa, certo? Você pagou R$1.000 de imposto, eu apurei na ação fiscal. Deveria ter pago 800. Então, a diferença foi a maior. Não, desculpa. A diferença é a menor, tá? O que está aqui está certo. Então, veja bem. Se a diferença a favor do município for maior, ele tem que recolher em 15 dias. Se a diferença a favor do contribuinte for a menor, o município tem que restituir em 15 dias. É o mesmo prazo. Uhum. 73. Não, 84, desculpa. 84, isso. Se houvesse apuração de sonegação, não é isso? Isso, está certo. Em havendo sonegação fiscal. Tá. Tá bom, já alterei já. Tá. Comprovada sonegação fiscal, tá certo. Concordo plenamente com o senhor. Eu não me atentei porque eu não mexi nessa parte aqui, né? Mais alguma pergunta? Então, eu posso estar aí abrindo a sessão. Então, tá bom. Então, a sessão está sendo reaberta, então, depois do esclarecimento técnico do secretário de Governo, Augustinho, qual eu agradeço mais uma vez, viu, Augustinho? E essa casa, a gente sabe que, por mais que a gente tenta, tem que ter um planejamento e tudo, para não chegar às coisas de urgência, mas tem hora que foge, né, um pouco, e todos nós aqui estamos sempre à disposição para o que for melhor para o município. Mais alguém quer fazer o projeto em discussão? Vereador Gilimar com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, ao pessoal que nos assiste e aos internautas e aos funcionários. Uso essa tribuna somente para agradecer a presença do Augusto nessa casa e dizer que eu acompanho o dia a dia do Augusto ali no gabinete e que está de parabéns, Augusto, pelo que você vem desenvolvendo, a ajuda que vem fazendo para o município, porque ele fica quietinho ali, eu até comentei pessoalmente com ele esses dias, ele fica quietinho ali, e o que vem resolvendo aí de abacaxi no município, coisas passadas, coisas que muitos passaram por ali, não teve conhecimento, e do qual ele hoje tem, e traz esse benefício para Viradouro. Você está de parabéns, obrigado por tudo que você vem feito, que é para o nosso município. Boa noite. Tá? Excelentíssima presidente Fabiana, demais membros da mesa, excelentíssimo secretário Agostinho, demais colegas, a imprensa, funcionários da casa, auditório, os internautas, boa noite a todos. Só estou fazendo uso da palavra para dizer o seguinte: esse é um projeto importante, pelo que eu pude notar, o próprio secretário detectou essa situação e entendeu a necessidade de fazer essa alteração para melhorar a eficiência da arrecadação. Isso ficou comprovado aqui. Então, a sua presença aqui foi fundamental hoje para que
caminhasse para que ocorresse aprovação em tempo ainda de salvar alguma coisa. E sem a sua presença aqui, talvez não conseguiríamos aprovar isso hoje. Então, eu quero dizer que a sua vinda aqui foi importante e está convidado a vir mais vezes ainda, porque vai ser sempre esclarecedora a sua presença aqui quando o projeto se tratar de assuntos da sua área. Então é isso. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Perdão. Coloco a emenda. Foi verbal. A emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Coloco o projeto em votação. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberto mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.